E aí galera, beleza? Vamos continuar com nossas aulas aqui. E hoje eu vou mostrar para vocês, vou demonstrar para vocês as derivadas, do produto, de duas funções e do quociente de duas funções, tranquilo? Eu vou fazer isso porque tinha muitos alunos que me perguntavam, o porquê que a derivada do produto se aplicava aquela regra, tranquilo? E eu vou demonstrar para vocês aqui que basta aplicar a definição de derivada. Tranquilo? Aí a gente chega naquela regra de derivação. Beleza? Vou mostrar também a derivada da soma. Por que que se aplica, Por que que a derivada da soma é a soma das derivadas. Tranquilo? Então, a derivada da soma, vou demonstrar para vocês, que a derivada da soma de duas funções, é a soma das derivadas. Se você tiver, uma constante vezes a função, a derivada disso é justamente a constante vezes a derivada da função. Beleza? E a derivada, do produto de duas funções, é justamente, não é o produto das derivadas não, tá? Tem muito aluno que também cometia esse erro lá quando a gente fazia alguns exercícios, beleza? Então, a derivada do produto aplica a regra, A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tranquilo? E a do quociente, você não vai aplicar a derivada do quociente, O quociente das derivadas. Derivada de cima dividir pela derivada de baixo, não é isso. Você vai fazer, a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Beleza? Então essas seriam as regras de derivação. Tranquilo? Então eu vou demonstrar essas regras para vocês e mostrar que de fato, quando você tiver a derivada da soma, vai ser a soma das derivadas. Tranquilo? Assim como o produto e quociente. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou considerar f e g funções deriváveis em um ponto P. Tranquilo? Então, se f e g são deriváveis em um ponto P, então eu posso falar isso aqui, Se f é derivável, então existe a f' de P e é esse limite. E a g' de P, também vai ser esse limite, da g de x menos a g de P, dividido por x menos P quando x tender a P. Por que eu estou fazendo isso para vocês? Porque, eu quero mostrar a soma, então eu tenho que chegar aqui tem que ser um limite mais outro limite, tá vendo? Se eu chegar nesse limite mais esse limite, certo? Eu vou concluir que a derivada da soma, é a soma das derivadas, beleza? Assim como o produto, tranquilo? Aí, considere isso aqui pra mim, só pra vocês terem noção do que seria. Se eu tiver uma função, h, aplicada no ponto P, certo? O que é isso em notação, É justamente eu fazer h de P. Se eu tiver uma f, aplicada em um ponto x, eu vou ter uma f de x, tá bom? Só por causa da notação, porque aqui pode ser que a gente nunca usou essa notação em sala, mas só por causa da notação. Então, se você tiver uma f mais g, e eu quero aplicá-las num ponto P, isso é igual a f de P mais a g de P, tá bom? Só para vocês terem, essa noção aí, tá bom? Então, essa notação é essa mesma notação. Então, se eu falo para vocês, a f mais g aplicada no ponto P, então basta fazer isso aqui. E é claro, como está lá no primeiro item, então se eu aplico a derivada, então seria a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, isso aqui eu vou demonstrar para vocês, tá bom? Beleza? Então, o que eu vou considerar agora também? Só para vocês também terem noção, tá? Do que eu já vou aplicar, Então, se eu tiver uma função desse tipo, h de x igual a f de x mais uma g de x. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero aplicar a derivada, se eu for fazer, quem é a galinha de x, Se eu for fazer, quem é a galinha de x? A galinha de x seria essa derivada mais essa. Então, é isso que eu vou chegar depois, tá bom? Vou chegar nisso depois. Se eu quiser aplicar essa derivada em um ponto específico, calcular essa derivada em um ponto específico, então o que eu vou fazer? Então, a galinha de P é igual ao limite de h de x menos h de P dividido por x menos P quando x tende a P, tá vendo? Então, essa aqui é a regra, a definição para a derivada da minha h em um ponto P. Como eu tenho que h é justamente essas duas funções somadas, então o que eu vou fazer? Quem é h de P? Porque eu vou substituir, h de x é isso aqui. E h de P, eu vou só no lugar de x, eu vou colocar P. Tá bom?
Só para vocês não se perderem, só estou dando essa anotação para vocês como exemplo, para quando eu for demonstrar isso aqui, tá? Para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Então, ó, quem que seria isso, ó? Então, h de x, eu vou ter, ó, limite de f de x mais g de x menos, tá vendo? Quem é h de p? É essa função negativa e essa função negativa. Então, ficaria, ó, f de p menos g de p, tá ok? Dividido por x menos p, tá bom? Seria isso, tranquilo? Só aplicando para vocês, ó, mostrando que isso aqui é h de x, então h de p basta você vir aqui e fazer, ó. Então h de p é igual a f de p mais g de p, tá? No lugar de x você substitui por p, tá bom? Então vamos à demonstração disso, tá? A demonstração disso o quê, né? Do primeiro item, tá bom? Então, para demonstrar esse primeiro item, para mostrar isso para vocês, o que nós vamos fazer? Então, eu quero demonstrar, né? Vou colocar aqui a demonstração do primeiro item. O que eu tenho que demonstrar, né? Que a derivada da soma, né, é a soma das derivadas, beleza? Então, o que eu vou aplicar? Eu vou aplicar, né, a definição de limite, beleza? Então, vai ficar, ó, f mais g', né, aplicado no ponto P, certo? Como eu falei, o que seria isso aqui? É a mesma coisa de eu colocar assim para vocês, ó. F de P mais G de P, isso aqui derivada, tá bom? Deixa eu colocar um colchete, né? Isso aqui derivada, tá bom? Isso aqui derivada, beleza? Então eu vou aplicar, né, a definição de derivada, ó. Então o que é a derivada? É justamente, eu vou aplicar, então é o limite de f de x mais g de x menos, né, a f de p e g de p. Tranquilo? Então, ó, a f de p, né, mais a g de p dividido por x menos p quando x tender a p. Lembrando que, né, eu estou considerando, ó, como eu falei, ó, f e g são funções deriváveis em p. Se f e g são funções deriváveis em p, então o que eu vou fazer? Ó? Isso é igual, vou só reorganizar. Ó. F de x menos f de p, tá vendo? Ó? Limite de f de x menos f de p dividido por x menos p, quando x tender a p, menos, né, a g de x, ou mais aqui, né, porque a minha g aqui é positiva, menos a g de p dividido por x menos p. Ou seja, tá vendo? Ó? Então eu vou apenas separar os limites aqui agora. Então, esse limite aqui, observe comigo. Isso aqui é quem? F' de P. E quem vai ser isso aqui com limite, né? Vai ser justamente G' de P. Então eu vou concluir, ó, que a derivada da soma de duas funções, a derivada da soma, né, é justamente o quê? A soma das derivadas. Tranquilo? Então essa aqui é simples, tá bom? É simples, eu vou até apagar aqui só para concluir para vocês. Ó. Vou apagar essa parte para concluir. Ó. Então, limite da soma ali é a soma dos limites. Então vai ficar, ó, o limite de f de x menos f de p dividido por x menos p quando x tender a p. Mais o limite da g de x menos g de p dividido por x menos p quando x tender a p. Pronto. Quem é isso aqui? Isso aqui é f'. F' de P. Quem é isso aqui? G' de P, tá vendo? Então eu posso concluir que a derivada da soma de duas funções, né, é justamente o quê? A soma das derivadas. Tranquilo? Então essa é a conclusão. Beleza? Então lembrando, eu estou fazendo isso aqui porque teve muita gente que me perguntou o porquê das coisas, né? O porquê que a derivada da soma, né, é a soma das derivadas. Por que eu posso fazer isso, né? Justamente porque é uma demonstração do teorema, né? Então, vem da definição da derivada, então basta aplicar a definição da derivada para você demonstrar. Tranquilo? Então, eu vou apagar esse item aqui, que está demonstrado já, tá bom? Se você não tiver entendido, deixa aí um comentário, tá? Que eu explico para você, beleza? Aí agora, ó, eu vou para da constante, né? Multiplicando a função, tranquilo? Então, a constante multiplicando a função, só concluindo aqui, né? Só para você observar. E o que eu cheguei foi nisso, ó. Eu cheguei que a f mais g, né, derivada aplicada no ponto P, a notação para isso é essa mesma notação aqui, ó.
é essa mesma notação, derivada. Beleza? E isso aqui a gente chegou que é o quê? Que é F', né? F' de P mais a G' de P. Tranquilo? Então a gente chegou nisso, através da demonstração. Beleza? Aí agora o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. A F aplicada. Tranquilo? Então, vou para a minha segunda, tá bom? Demonstração do segundo item. Beleza? Vou apagar aqui também, ó. Só para não embaralhar para vocês. Deixar bagunçado. Tranquilo? Então agora eu vou para esse, ó. O que a gente faz, né, nesse aqui? Agora a demonstração do segundo item, tá bom? O que a gente tem, ó? Eu vou demonstrar que a derivada, né, de uma constante vezes a função é justamente a constante vezes a derivada da função. Beleza? Então, é isso aqui, né? Que K vezes F' aplicada no ponto P, isso é a mesma coisa de que, ó? Você vai colocar aí a mesma coisa de, né? K vezes F de P, isso aqui derivada, ó. O que é isso, né? Então, nós vamos aplicar a definição, tranquilo? Isso é igual ao limite de K vezes F de X menos, né? K vezes F de P dividido por X menos P quando X tender a P. Tá vendo? Então, ó, no lugar de X, certo? Eu coloco P. Tranquilo? Então, ó, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu posso colocar K em evidência. Então, limite de K vezes F de X menos F de P dividido por X menos P quando X tender a P. Se você quiser, você pode separar os limites. Limite de K quando X tende a P vezes esse limite. Ou então você pode até já, ficar mais fácil, né, tirar a constante para fora do limite. Propriedade de limite, você pode fazer isso também. Então isso é igual ao limite, K, né? K vezes o limite de quem? De F de X menos F de P dividido por X menos P quando X tende a P. Quem é esse limite aqui? F' de P. Então isso é igual a K vezes F' de P, tá vendo? Tá vendo que é mais simples? Ficou mais simples? Então, se você tem a derivada, né, de uma constante vezes a função, né, dentro do parênteses, você pode tirar a constante para fora. É isso que fala essa propriedade. Então você pode tirar essa constante daqui e derivar apenas a função. Eu vou passar um exemplo, né, claro, de cada um desses aí para vocês, tranquilo? Aí agora a gente vai para o importante que a gente usa muito, que é o item 3, tá bom? Então esse item 3 a gente usa muito, que é a derivada do produto. Então a derivada do produto, né, vou mostrar para vocês, que não é simplesmente derivar as duas, multiplicar, entendeu? A gente vai precisar de quê? Na derivada do produto, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer aí uma manipulação, né, que é somar alguma coisa, beleza? Então o que nós vamos fazer? Ó? Vou demonstrar o terceiro item, tá? Que é a derivada do produto de duas funções, né? É justamente isso aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lá. O que eu quero demonstrar, né? É F vezes G, né? Linha aplicada no ponto P. Isso é a mesma coisa de F de P vezes, né? A G de P. G de P. Isso aqui derivada. Como que eu vou fazer isso, né? Então, pelo quociente, pela definição, né, de derivada, o que eu vou fazer? Ó? Limite da f de x vezes a g de x menos f de p vezes g de p dividido por x menos p quando x tender a p. O que eu vou fazer? Lembra nas manipulações que a gente fazia? Né? A gente fazia umas manipulações de somar zero, por exemplo. Né? O que é somar zero? Multiplicar por 1. Quando a gente calculava limite, vou até colocar assim para vocês, ó, limite, né, da raiz de x menos 1 sobre x menos 1 quando x tender a 1. Isso aqui dá 0 sobre 0, certo? O que a gente fazia? Você podia aplicar aqui, se você quiser, né, diferença de dois quadrados para tentar resolver e fazer uma manipulação para mudar esse camarada ou esse. E também você podia multiplicar pelo conjugado, o conjugado desse camarada aqui, ó. O conjugado desse camarada é a raiz de x mais 1, dividido por raiz de x mais 1. Então você ia multiplicar e dividir pelo conjugado desse camarada aqui, ó. Pra quê? Pra você eliminar essa raiz, tá vendo? E ficar mais fácil de você trabalhar. Beleza?
E o que é esse conjugado? Observa, tá vendo que você está multiplicando e dividindo pelo mesmo termo? Então você está multiplicando por 1, certo? Então esse é o tipo de manipulação que a gente faz. Outra coisa também, quando você tinha lá, por exemplo, para completar qualquer tipo de função, se você quiser, a gente fazia somar zero. O que é somar zero, né? É somar um número, por exemplo, né? Você tem lá uma função f de x igual a 3x ao quadrado. O que você pode fazer? Você pode escrever essa função assim, ó, 3x ao quadrado mais x menos x. Pronto, isso aqui é zero. Tá vendo? Então isso aqui é o que a gente fala de somar zero. Aí você fala, mas para que eu vou fazer isso aqui? Qual o intuito disso? Você pode, em vez de você somar x, né? Pode somar e subtrair 1, por exemplo. Aqui também dá zero. Então o somar zero que a gente fala, porque o zero é elemento neutro da adição, então o somar zero que a gente fala é justamente isso aqui. Para quê? Para a gente completar alguma coisa. De forma que seja, né, favorável para a gente. Então a gente sempre faz isso. Na matemática é comum fazer isso demais. Beleza? Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou somar zero. Para que eu vou fazer isso? É uma manipulação que eu quero chegar em alguma coisa. Então eu vou somar zero. Quem é o zero que eu vou somar? Eu vou somar isso aqui, ó. F de P vezes G de X. Ou seja, se eu somar isso aqui, se eu acrescentar, eu tenho que tirar ele também. F de P vezes G de X. Então se eu somo e subtraio isso aqui, né? Se eu somo e subtraio, eu estou somando zero. E eu não altero nada. Entendeu? Então se eu não altero nada, né? Eu não estou perdendo nada, então eu posso fazer isso. Tranquilo? Então eu posso fazer essa manipulação. Beleza? Então aqui dentro, ó, aqui em cima, eu vou somar e subtrair esse termo. Se vocês observarem, não vai alterar. Mas isso vai me ajudar muito a fazer a manipulação. Tranquilo? Então, eu vou escrever, ó, limite de f de x vezes g de x mais f de p vezes g de x menos f de p vezes g de x menos isso aqui ainda, ó, menos f de p vezes g de p, tá bom? Isso aqui tudo dividido por x menos p, tá vendo? Eu não estou tirando caca de nariz não, tá? Meu nariz está coçando. Então, ó, que a gente vai fazer agora? Eu somei e subtraí esse termo, ó. Aí você fala, tem gente que fala assim, então vamos cortar aqui. Mas eu vou dar a volta, não vai chegar em nada, entendeu? Aí o que eu vou fazer, ó? Não vai adiantar nada eu cortar. Tá vendo que eu tenho g de x aqui e g de x aqui? Tá vendo? Conseguem ver isso? Tá vendo que eu tenho, né? G de x aqui também negativo e aqui negativo, se vocês observarem. Beleza? Aí o que mais, ó? Tá vendo? Se vocês observarem, ó, eu vou ter f de p aqui e f de p aqui. Aí você fala, mas pra que isso? Qual o intuito de você fazer isso? Ó, é porque eu quero fazer uma jogada, porque a manipulação que a gente faz na matemática é sempre para nos favorecer, entendeu? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu tenho um f de p aqui, eu tenho um g de x aqui, né? Eu tenho um g de x aqui e outro g de x aqui. E aqui eu tenho um negativo e um positivo. Então eu vou fazer isso, ó. Vou pegar esse termo aqui e colocar o g de x em evidência. E esse outro aqui, tá vendo? Esse aqui eu vou pegar e colocar em evidência. Esse outro aqui, ó. Esse aqui com esse. Olha a jogada que eu vou fazer. Com essa jogada, ó, então eu vou ficar assim, ó. Limite, porque eu vou colocar g de x em evidência, ó. Limite de f de x menos f de p, que multiplica, ó, g de x, tá vendo? G de x mais, né? Quem que eu vou pegar agora? Eu vou colocar esse termo em evidência, ó. Tá vendo? Eu tenho g de x aqui, aqui g de p. Aqui eu tenho f de p e f de p. Então eu vou colocar em evidência, ó, f de p que multiplica, ó, g de x menos g de p. Olha a jogada que eu fiz. Isso aqui dividido, né, por x menos p, quando x tende a p. Lembrando que eu estou fazendo essas demonstrações aqui por curiosidade dos alunos, tá bom? Se você não, eu não entendi nada, Farley. Tem como você fazer aí uma explicação para mim? Deixa um comentário aí que eu faço a explicação para você, tá bom? Aqui é para curiosidade de muitos alunos aí que não conseguia, né, dormir sem isso aqui, tá bom?
Então pediu para eu demonstrar porque não conseguiu entender no livro. Porque no livro estava muito direto. Beleza? Então, ó, olha a jogada aqui, ó. Então esse termo aqui, eu vou separar agora os denominadores. Tá bom? Então, ó, quando eu separo os denominadores, ó, eu vou ter o limite desse camarada aqui, certo? Mais o limite desse camarada aqui dividido por x menos p. Então eu vou ter assim, ó. Limite de f de x menos f de p, que multiplica g de x, tá vendo? Dividido por x menos p, quando x tende a p, mais o limite, né, de f de p vezes, né, g de x menos g de p, tá bom? Dividido por x menos p, quando x tende a p, tá bom? Beleza? Aí o que eu vou fazer? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar essa demonstração aqui até o produto e vou passar uns exemplos. Aí do quociente eu passo em outro vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Então, ó, eu tenho isso. O que eu vou fazer agora? Observe aqui comigo, ó. O que é isso aqui? Tá vendo? É justamente f' de p. Ora, então eu vou aplicar aqui. Vou aplicar aqui. Então isso aqui, esse limite aqui, né? O produto dos limites é o limite do produto. Então eu posso fazer isso. Eu vou apagar isso aqui, né? Que eu vou demonstrar em outro vídeo. Então, só para não... Apagou do quociente, né? Então, ó. Isso aqui, limite disso, ou seja, tá vendo que tem uma multiplicação aqui? Aqui também tem uma multiplicação. Então vai ser o limite desse vezes o limite desse. Então vai ficar, ó. Limite de f de x menos f de p dividido por x menos p, quando x tende a p, vezes o limite da g de x, quando x tende a p. Tá vendo? Mais esse limite aqui, ó. Tá bom? Vou colocar ele aqui embaixo, ó. Mais o limite de f de p, quando x tende a p, vezes o limite, né, de g de x menos g de p, dividido por x menos p, quando x tende a p. Ou seja, ó, quem é isso aqui para mim? Quem é isso aqui para mim e quem é isso aqui para mim? Então, ó, esse termo em vermelho, ó, vou colocar aqui de azul para ver se dá para vocês verem. Ó. Esse termo aqui, quem é? Né? Por hipótese, lá no teorema, eu falei que f e g são funções deriváveis em p. Se f é derivável em p, então esse limite aqui é igual a isso. Se f é derivável em p por hipótese lá, então isso aqui é justamente quem? F' de p. Se g é derivável em p, então quem é isso aqui? G' de p. Então, chegamos à conclusão, ó. Quem é esse limite? F' de p, né? F' de p, vezes. Quanto que dá esse limite aqui, quando x tender a p? Dá g de p, tá vendo? Substitui aqui, dá g de p. Mais o limite de f de p, quando x tender a p, dá a própria função, ou seja, dá f de p. Vezes, quem é isso aqui? G' de p. Ou seja, então, conclusão, a derivada do produto das funções é o quê? Então, se você tem, né, f vezes g, derivável, quem é? É f' vezes g mais a f vezes g mais a f vezes a g'. A g'. Pronto. É isso. Se você quiser, é só aplicar no ponto. Tranquilo? Então, está demonstrado para vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí que, né, eu mando uma explicação melhor, tá bom? Eu tento fazer uma explicação melhor e mais clara, se você não compreendeu, beleza? Então, vamos aplicar em um exemplo, né? Porque eu passei a primeira, segunda e terceira, que é a derivada da soma, a derivada de uma constante vezes uma função e agora a derivada do produto. Então, quando você tiver duas funções para você derivar, né? O que você vai fazer? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, essa é a regra de derivação. Beleza? Então, está demonstrada a regra de derivação, né? Do produto e da soma. Aí, para não ficar muito longo, eu vou gravar em outro vídeo, tá bom? A do quociente. Porque muitos alunos perguntavam também, era mais por causa dessas manipulações que tinha que fazer. Entendeu? Aí, essas manipulações agora já ficam até mais claras. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó.
essa aqui, né? Então, um exemplo. Para a primeira função, né? Se você tiver, né? f de x igual a 4x ao cubo mais 3x ao quadrado, qual que seria a derivada? Tá vendo que você tem a soma de duas funções? Então, essa aqui você pode chamar de uma função qualquer, certo? Suponhamos que essa aqui seja uma função g e aqui uma função h. Então, o que você vai fazer? Derivar essa mais a derivada dessa. Então, ficaria, ó, g' mais h'. H', não h' aí que vocês estão acostumados, tá? Então, poderia ser isso, beleza? Ou então, se você quiser, é só chamar aqui de h, aí para ficar melhor lá, f e aqui g. Aí quem que seria, né? F' mais a g'. Então, a h' seria isso. Tranquilo? Então, basta você derivar essa mais a derivada dessa. Então, a h', né, de x seria a derivada dessa. Então, ficaria 12x ao quadrado mais 6x. Beleza? Tranquilo? Aí você, mas você derivou aplicado no ponto P. Sim, a gente pode estender, certo? A gente pode estender para x. Por quê? Se eu apliquei num ponto específico, eu posso estender isso aí. Então, ó, se você tiver, né, a derivada do produto de duas funções, se você tiver a derivada do produto ou da soma de duas funções, né, você pode aplicar do mesmo jeito. Então, eu demonstrei para vocês, né, isso aqui, né, aplicado no ponto P, que é igual a f de P mais g de P, isso aqui derivada. Isso aqui é óbvio, né, que é aplicado em um ponto x qualquer, né, é a mesma regra. Então, f de x mais g de x aplicado no ponto. Então, você pode fazer isso, certo? Você pode estender para o caso do x. Então, vale para qualquer valor de x, desde que x esteja no domínio da função. Tranquilo? Então, as regras se valem as mesmas, entendeu? Em um ponto específico, você pode estender para o caso geral. Beleza? Então, você pode aplicar a regra de derivação para qualquer valor de x, desde que x esteja no domínio da função. Tranquilo? Então, ó, então a h' de x é igual, né, como eu tinha colocado, né, 12x ao quadrado, né, mais 6x. Beleza? Então, essa seria a derivada dessa função. Tranquilo? Se você tiver, tá vendo que eu já coloquei aqui, porque tem uma constante já? Então, o que eu fiz? Eu derivei direto só essa função. Então, eu não precisei, eu preservei a minha constante. Se você tiver aqui agora, ó, um outro exemplo, né? Um h de x igual, né, x ao quadrado vezes z elevado a x, o que você teria que fazer? Não esqueça, tá? Isso aí, h' não é isso aqui não, ó. Tá bom? Não esqueça disso. 2x vezes z elevado a x. Não é isso não, tá? Porque a derivada de elevado a x é ela mesma, não é isso aqui não, tá bom? Então, se você estiver aí fazendo, não é isso aqui não. O que você tem que fazer? Tá vendo que você tem a multiplicação de duas funções? Quando você tem a multiplicação de duas funções, o que você tem que fazer? Aplique a regra de derivação. Qual que é a regra de derivação quando você tem lá, ó, f vezes g, né? É igual a f' vezes g mais a f vezes a g'. É isso que você vai aplicar, tá bom? Então, quem que é a sua f aqui? Essa aqui. Quem que é a sua g? Essa aqui. Então, o que você vai fazer? Então, a h' de x é igual a f'. Quem é f'? É a derivada de x ao quadrado. Então, 2x vezes, né, a g mais a primeira, tá vendo? Se você olhar, a f vezes a derivada da segunda. Então, a segunda função é essa. A derivada de elevado a x é ela mesma. Então, essa aqui seria a derivada dessa função. Tranquilo? Então, tá aqui um exemplo para vocês de cada uma. Aí, no próximo vídeo, eu vou gravar, né, a derivada do quociente de duas funções e também vou aplicar um exemplo e, consequentemente, a gente vai fazer alguns exercícios. Tranquilo? Muito obrigado aí. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário. Beleza? Só deixar um comentário aí de dúvida, ou de elogio, ou de crítica, ou de melhora, tanto faz. Beleza? Muito obrigado aí. Valeu, viu, galera?